Deficiência intelectual e seus desafios. Você já ouviu falar sobre deficiência intelectual e ficou em dúvida sobre o que realmente significa? Muitas pessoas ainda associam deficiência intelectual à incapacidade, dependência total ou impossibilidade de aprendizagem, mas a ciência mostra uma realidade muito diferente. Neste vídeo, vamos entender o que é deficiência intelectual, quais são seus desafios reais, quais são os mitos mais comuns e como famílias, escolas e sociedade podem apoiar o desenvolvimento dessas pessoas. A deficiência intelectual é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por dificuldades significativas no funcionamento intelectual e nas habilidades adaptativas. De forma simples, isso significa que a pessoa pode apresentar mais dificuldades para aprender, compreender informações, resolver problemas e lidar com algumas demandas do dia a dia quando comparada com uma pessoa da mesma idade. Além das habilidades intelectuais, os profissionais também observaram as chamadas habilidades adaptativas, que incluem comunicação, autonomia, habilidades sociais, autocuidado, organização da rotina, participação escolar, trabalho e vida em comunidade. Um ponto muito importante é que hoje o diagnóstico não é feito apenas com base em teses de QI. A ciência moderna entende que o mais importante é avaliar como a pessoa funciona na vida real, quais são as suas dificuldades e quais apoios ela necessita para se desenvolver e participar da sociedade. Outro aspecto fundamental é compreender que deficiência intelectual não significa ausência de inteligência. A pessoa continua aprendendo ao longo da vida. Ela continua desenvolvendo habilidades. Ela continua construindo relacionamentos. Ela continua tendo sonhos, interesses, talentos e potencialidades. O que muda é que esse aprendizado pode ocorrer em um ritmo diferente, exigir mais apoio, mais tempo e mais estratégias específicas. Os desafios enfrentados variam muito de pessoa para pessoa. Algumas podem apresentar dificuldades mais leves e necessitar de pouco apoio. Outras podem precisar de suporte mais intenso em diferentes áreas da vida. Entre os desafios mais comuns estão dificuldade na aprendizagem acadêmica, compreensão de conceitos abstratos, organização da rotina, resolução de problemas cotidianos, comunicação e desenvolvimento da autonomia. Mas existe um desafio que muitas vezes é ainda maior do que a própria condição, o preconceito. Infelizmente, muitas pessoas com deficiência intelectual ainda enfrentam muitas dificuldades. Enfrentam exclusão, subestimação de suas capacidades e, principalmente, falta de oportunidades. Quando a sociedade olha apenas para as dificuldades, acaba ignorando capacidades, talentos e possibilidades de desenvolvimento. Por isso, a inclusão é tão importante. Inclusão não significa tratar todos da mesma forma. Significa oferecer os apoios necessários para que cada pessoa possa participar, aprender e se desenvolver de acordo com as suas necessidades. A deficiência intelectual pode ocorrer de forma isolada ou associada a outras condições. Algumas síndromes genéticas, como síndrome de Down e a síndrome do X frágil, podem estar associados à deficiência intelectual. Também é importante compreender que deficiência intelectual e autismo não são a mesma coisa. São condições diferentes. Algumas pessoas autistas possuem deficiência intelectual associadas, mas muitas não possuem. Da mesma forma, uma pessoa com deficiência intelectual não necessariamente é autista. Outro conceito importante é o de suporte. Hoje, a ciência tem focado cada vez mais em compreender quais apoios ajudam cada pessoa a alcançar o seu potencial máximo. Isso pode incluir apoio educacional, terapia quando indicada, recursos, acessibilidade, orientação familiar, inclusão social e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. A neuroplasticidade nos mostra que o cérebro é capaz de aprender e se adaptar durante toda a vida. Embora existam limites individuais, o desenvolvimento não para na infância. Novas habilidades podem ser aprendidas na adolescência, na vida adulta, até mesmo na velhice. Por isso, nunca devemos assumir que uma pessoa não é capaz.
apenas por causa de um diagnóstico. A família exerce um papel extremamente importante. Mas é importante lembrar que o objetivo não é buscar perfeição. O objetivo é criar oportunidades para que a pessoa desenvolva autonomia, autoestima e qualidade de vida. Celebrar pequenas conquistas faz toda a diferença. Olhe para a pessoa, reconheça os seus avanços, acredite no seu potencial. A escola também tem um papel fundamental. Quando a educação é inclusiva, todos aprendem. O aluno com deficiência intelectual tem acesso ao conhecimento e à convivência social, enquanto os demais estudantes aprendem sobre respeito, diversidade e cidadania. A ciência é clara ao demonstrar que o desenvolvimento humano não depende apenas das características individuais. Ele também depende das oportunidades oferecidas pelo ambiente. Quando existe apoio, inclusão, respeito e acessibilidade, as possibilidades de desenvolvimento aumentam significativamente. Se você é pai, mãe, familiar, professor ou profissional, lembre-se de algo muito importante. A deficiência intelectual não define quem uma pessoa é. Não define o seu valor. Não define a sua dignidade. Não define a sua capacidade de amar, aprender, construir relações e participar da sociedade. Cada pessoa é muito maior do que qualquer diagnóstico. Conhecimento reduz o preconceito. Informação transforma vidas. E a inclusão começa quando passamos a enxergar a pessoa antes da condição. Até o próximo vídeo.